Maravilha, então, pessoal, nós estamos aqui então no podcast Por Trás do Corte. Eu sou o José e aqui do meu lado está o Natan de Oliveira. e hoje a gente está aqui com um pessoal muito fera. Olha, e só para vocês terem noção, o cliente na barbearia deles paga R$ 199 o corte. Já viu isso, Os Natan? caras são fera. Os, Referência. os caras são fera. Ah, R$ 199. Eu fiquei impressionado. E a gente vai descobrir o segredo por trás de fazer o cliente pagar um ticket tão grande em apenas um corte de cabelo. É isso mesmo. E nós estamos aqui, então, hoje com o Carlos e com o Oséias, da barbearia Bart Hall. Carlos e Oséias, muito obrigado pela presença de vocês aqui. A gente fica muito feliz em estar com vocês. Há muito tempo a gente já queria fazer isso aqui. Sim. E essa oportunidade que nós estamos aqui é fenomenal. Mas antes da gente aprofundar, antes da gente começar a realmente entender mais coisas da barbearia, eu tenho uma curiosidade, é minha. Eu fiquei pensando no final de semana. Eu não sei qual que é a origem, mas por que Bart House? O que significa Bart House? É um sobrenome? É um termo? É uma expressão bíblica? É alemão? O que é isso? Bom, Bart House, né? Olá pessoal, obrigado pelo convite, né? Bart House, então, é um nome em alemão, significa casa de barba ou casa da barba. A gente escolheu porque nós estamos localizados numa região onde grande parte ali do pessoal que colonizou, que foi morar primeiro e ainda tem bastante, são de origem alemã. Olha só que legal, hein? Casa De barba. Casa de Barba, Isso. Bart House. Muito bom, muito bom, muito bom. Sabia já dessa, Natan? Não sabia. Não, então a gente está Foram sabendo. intencionais no nome. Foram intencionais, Um muito bom. público-alvo ali já. Não, porque Joinville, para quem não sabe, quem está nos acompanhando, é uma cidade que foi colonizada por muitos alemães, por muitos alemães. Então a gente tem muito essa cultura aqui ainda e que legal, né? Realmente me chamou a atenção porque Bart House. Bem, pessoal, que bom então. Vamos aprofundar um pouquinho mais aqui e entender da barbearia. Qual que é hoje a função de vocês? O que vocês estão desempenhando? Vamos começar pelo Oséias. Bom, hoje eu cuido da parte estratégica da Bart House, né, enquanto empresa, e ainda estou no operacional, atuando como barbeiro também no atendimento ao público. Tá cortando ainda cabelo, Exatamente. mas tá cortando o cabelo das 9 às 8? Não necessariamente, depende, tem alguns dias que nós temos reuniões internas, alinhamento com a equipe, então alguns dias eu corto das 9 às 20h30 e saio um pouquinho mais, meu almoço é um pouco maior, né? Não é aquela loucura, né, do início onde a gente fica o tempo todo ali cortando. E também tem um intervalo onde eu saio na parte da tarde, vou buscar meu filho na escola, almoço em casa, tomo café com a família, volto para a barbearia, desse jeito. Tens uma flexibilidade que Isso. tu consegue atuar e não necessariamente precisa estar ali 100% do teu tempo, Exatamente. do teu dia ali cortando cabelo, atendendo os teus clientes. Que legal, Isso. que legal. E, além disso, tu também está no estratégico, é isso? Sim, exatamente. Me diz um pouquinho, o que tu faz lá no estratégico? Eu penso, o estratégico, normalmente eu sou consultado para pensar sobre os próximos passos da barbearia, como que a gente vai dirigir, se nós vamos expandir ou não, né? E o Carlos, por outro lado, ele vai falar do que ele faz então. Mas é mais essa parte de visão mesmo, né? Da visão da empresa, né? Até onde a gente vai, como a gente se posiciona, nesse sentido. Legal, legal, legal. E o Carlos? O que o Carlos faz na Bart House? O Carlos, ele é barbeiro, Barbeiro. barbeiro. Olha! Continuo sendo barbeiro, mas a minha parte é a gestão financeira, né? Então, eu sou o que freio o Oséias. Então, a sociedade é isso, né? Um completando o outro. Então, ele é a parte de visão. Então, foi ele que me ensinou nessa parte, né? Então, deixo isso para ele e a minha é financeira. Então, ajudo na estratégia ali, a gente senta, né? Mas toda essa parte de visão, de negócio, de crescimento, ele tem uma visão muito além. Então quer dizer que quando o Oséias está voando muito, que ele começa a sair assim do controle, é tu que vai lá e puxa ele? Exatamente. E é interessante porque para uma sociedade dar certo tem que ter esse complemento, né? Tem. E os dois realmente fecham perfeitamente. Eu acho que é até um detalhe de vocês comentarem que são cunhados, né? Exatamente. Olha! Então isso é bem, bem legal e, cara, eu acho que deu super certo a sociedade de vocês, né? Eu queria um pouquinho que o Oséias contasse um pouquinho aonde tudo começou de fato, né? Porque falando por mim, eu cortei cabelo na época com o Raoni, você deve lembrar, conhece do nosso Mastermind ali. E lá na época o Raoni te chamava para poder vir
olhar o corte de cabelo e tal, até, obviamente você não vai lembrar, porque é muito cliente, mas eu lembro de você daquela época, que já era uma grande referência na cidade de Joinville, né? Se quiser contar um pouquinho mais sobre? Claro. Então, eu estou aí há 27 anos, né? Eu sempre digo, né, que eu sou muito velho, eu comecei muito jovem, né? Trabalhando na área, já tinha alguns tios que atuavam na área da beleza, e aí quando eu falei para meu pai que eu queria trabalhar, então ele falou, ó, tem que ter uma profissão, o que que tu acha de um curso de cabeleireiro na época, né? Quantos anos isso? Isso eu tinha 16 anos, né? 15 para 16. E então não se tinha necessariamente um curso de barbeiro na época, e todo mundo queria ir para o cabeleireiro era algo mais atual, né? E aí iniciei na profissão dessa forma, lá na garagem da casa do pai, entregando panfletinho de porta em porta, né? Eu fiz toda essa parte. E depois de 10 anos aproximadamente, então, eu vim para o centro, com a intenção de trabalhar em salões maiores, então, com equipe, para saber como que era trabalhar com uma equipe, porque até então eu trabalhava sozinho, né? Eu varria, atendia, cortava, fazia tudo sozinho ali. E aí, quando vim, então, para a região central, comecei a ter um posicionamento interessante e perceber como as pessoas estavam entendendo o meu posicionamento e buscando saber, né? E aí, grandes nomes da época, né, que trabalhavam na área da beleza, eu comecei a atender clientes dessas pessoas, né? O cliente chegava, cortava com fulano, com esse, com aquele, e aí eu comecei a perceber, poxa, o cliente dessas pessoas estão cortando comigo, então eu estou tendo um posicionamento positivo. Até que eu comecei a pensar, então, né, na ideia de um salão para homens. Né? Eu pensava num salão de beleza para homens, né? E de criar um espaço onde fosse atraente, onde fosse atrativo, porque o que eu ouvia da maioria, né, é que o cara tinha preguiça e raiva de cortar cabelo, que ele tinha que tirar um tempo da vida dele para ir lá e ficar sentado na cadeira e cortar cabelo, né? E os caras não gostavam do ambiente de salão, várias mulheres junto no mesmo ambiente, não era pensado para o homem, né? Desconfortável, né? Desconfortável. Então, na época, saiu uma matéria na Globo News SA sobre o retorno das barbearias. E aí aquilo me chamou a atenção, foi onde eu soube de um espaço, né, que estava disponível para locar, na época então, lá na Rua Ministro Calógenes, e eu fui até lá, né, para locar o espaço, e aí o proprietário do prédio, né, que tem o salão de beleza dele lá também, ele me ofereceu sociedade e a gente começou a primeira barbearia contemporânea de Joinville, né, com esse posicionamento, né, que então era a Barbearia Ministro by Oséias, na época. E surgiu uma outra barbearia nesse mesmo tempo, né, que se posiciona como uma barbearia clássica. Até houve um momento ali que ficou, eu comecei primeiro, então deixa para lá quem começou primeiro. E nós chamamos então que nós somos a primeira barbearia contemporânea de Joinville, onde, por que contemporânea? No sentido de que a gente se inspira no clássico, naquilo que é de tradição do homem, mas sem deixar de oferecer isso com o conforto, né, da atualidade, buscando não só a questão decorativa, né, mas que também uma cadeira que seja confortável, um espaço que seja temático, mas que seja funcional, né, Gerando experiência, né? gerando experiência para o homem. E assim a gente iniciou então essa experiência de barbearia contemporânea. Uau, que legal. Então, tu sai da garagem do teu pai, onde tu começou, Isso. e tu já dá esse pulo. Eu resumi. Que Se bairro que quiser em era? detalhes, no bairro Boa Vista eu comecei, né? Óbvio, isso. Então, na verdade, eu comecei na garagem da casa do meu pai. Você falou um pouquinho mais, mas sendo sucinto. E eu estava indo muito bem lá, né? Eu formei uma clientela bacana, eu cobrava R$ 3 o corte do cabelo. E aí, depois de 2 anos na garagem, eu pensei, eu vou abrir na principal, né? Que era o Urbano Schmidt, porque na garagem da casa do meu pai era perto da Beira-Mangue, bem pertinho da Beira-Mangue. A maré chegava quase dentro de casa, né? E aí, saindo de lá, eu fui abrir na Urbano Schmidt, próximo da 1001 que tem Tu lá. foi mais pra principal. Isso. E aí eu tava aí com 17 anos aproximadamente. A dona da sala até ficou desconfiada, porque era muito novo, né? E parecia que tinha 15, na verdade. É uma sala grande demais, né? R$ 220 era o aluguel na época. Uma sala de 4,5 por 9, né? Praticamente a sala que a gente atende em 6 hoje, né? Eu aluguei para me atender sozinho, dava eco dentro da sala. Então eu fui e aumentei o meu preço de corte para R$ 4, mas tinha um barbeiro lá perto que cobrava R$ 5. Seu Santos, ele era bem antigo lá. E aí, quando eu coloquei para R$ 4, ele baixou o dele para 4, para concorrer. Eu baixei o meu para 3. Que ano que era isso? Ah, cara, faz tempo. Eu sou muito no meu. Eu tinha 17 anos aproximadamente, estou com 44.
Faz a conta aí, né? Então, aí quando eu baixei o meu para 3, ele não aguentou, claro, né? Porque ele tinha filhos, eu ainda não, né? E aí ele aumentou para 5 novamente, aumentei para 4, botava o preço com giz Nossa. na placa, então era fácil, né? Ah, só ia ali apagar. Apaga, muda, porque eu não entendi ainda o que que era um posicionamento de mercado e oferecer valor, né? E aí atendi um tempo ali, logo mudei para uma sala menor, R$ 110, metade do preço, do ladinho, que era uma sala bem pequena mesmo, que tu tinha que entrar e sentar já. Porque aquela outra era muito grande mesmo para mim. E depois, na falta de sala na região, porque o proprietário quis desmanchar a casa, construir uma nova, voltei para a garagem da casa do meu pai. Aí repaginei e tal. E estava com uma agenda bem cheia, até que então um tio meu que foi para Portugal, ele tinha um salão de beleza no bairro Petrópolis, morava lá, e pediu então para mim cuidar do salão dele e morar na casa dele. Né? Falou que eu tinha que sair, eu morava atrás da casa do meu pai e cortava o cabelo na frente, né? Ele falava, ó, tem que crescer, tem que sair de perto do teu pai para te conseguir expandir, para te mudar a tua mentalidade e tal. Esse teu tio ficava Exatamente. incentivando e te cutucando para. E aí eu fiz uma pesquisa, né? Tinha várias pessoas na minha cadeira, comecei a perguntar para os clientes, o que que tu acha? E todos menos um falaram, não, tu é louco, não vai, porque tu tem a tua clientela, tu tem o teu espaço, tu vai cuidar do salão do teu tio. Quando ele voltar de Portugal, tu fechou o teu e tem que trabalhar para ele. Não faz isso que não é correto. Mas teve uma pessoa que eu conversei, o Lorival, né? E ele, na época, tinha aí próximo dos seus 40 anos. Eu contei a história para ele, ele falou, Zéias, tu é muito novo para ficar aqui, né? Se você, ele disse com essas palavras, se tu colocar uma cadeira lá no meio da rua, eu corto o cabelo contigo, não importa onde tu vai estar. Aí ele, ó, eu já abri 2 empresas e quebrei, fiquei no ponto de ônibus, ele usou essas palavras, né? Com as malas e a minha mulher, as minhas filhas, e comecei de novo. Então, não deixa de tentar algo novo, para que depois você não olhe para trás e pense que nunca tentou, né? E fique nesse mesmo lugar. Então eu vi só aquele cara e fui, enquanto estava lá, fui fazer curso de cabelo feminino, porque eu entendi que o mercado, quando eu buscasse uma oportunidade nos salões, eles não iam me contratar, porque eu sabia só masculino. E aí, nesse período, eu fui fazendo. Meu tio ia voltar em 3 anos, o combinado. No fim, ele voltou em 1 ano e meio. Mas quando ele voltou, tinha terminado o curso de cabelo feminino. E eu acho que isso deve ser interessante para as pessoas entenderem o valor que é trabalhar com o público masculino, né? Se tinha muito em mente que só o mercado de beleza da mulher dá dinheiro, né? Então, quando meu tio voltou, o primeiro salão de beleza do centro que eu fui procurar serviço, alguém me indicou, a primeira pergunta que o proprietário fez foi: Você sabe cortar cabelo masculino? Eu falei: Eu sei. Aí ele falou: Então corta um cabelo que eu quero ver. Eu saí na loja Salfer lá, chamei o gerente, que era meu cliente, falei: Ó, quer ganhar um corte? Aí ele foi, cortei o cabelo dele. O proprietário já de imediato falou: Ó, quer começar quando? Então não foi por causa, porque eu sabia feminino. Era só ele que cortava masculino no espaço e o resto era tudo cabeleireiros femininos, né? E ali eu iniciei então no centro. Aí trabalhei então no Adair, cabeleireiro, Márcio Vargas, e aí depois no Leile Gisele. E do Leile Gisele eu tive a oportunidade de escolher em trabalhar com a Jacques Simoneia, o Paulo Franzói, né? E aí foi onde eu acabei trabalhando no Leile Gisele um período e depois iniciamos a Ministro, lá no prédio do Paulo Franzói. Uau, que sensacional. História. Eu tava olhando aqui, em 1998 ele começou. Era no tempo do real ainda, né? Eu não era nem nascido, né? Olha Aí só. depois então, de 4 anos lá a gente eu entrei sozinho, né, no prédio lá, abrindo a Ministro sozinho. Em 3 meses eu trouxe um rapaz que tinha sido meu auxiliar no Leile Gisele. E em aproximadamente ali 1 ano e meio a gente tinha formado já 6 barbeiros. Aí é onde o sócio investidor ele investiu abrindo uma barbearia que na época tinha 12 cadeiras. Foi onde o Carlos chegou. Chegamos aí com o Carlos agora. E o Carlos trabalhava em loja e tal. Eu convidei ele para cortar cabelo com a gente. E ele começou lá. Então eu fiquei 4 anos lá na Ministro. E aí a gente saiu para abrir a Bart House juntos. Fantástico, fantástico. Mas é uma história, uma trajetória que foi passando nessa barbearia. E me surge uma questão aqui. Qual que foi o maior desafio nessa mudança de sair de um corte de R$ 3 e você entender pelo incentivo desse tio e até mesmo essa mini sessão de mentoria que um cliente teu te deu, o Lorival, que tu precisava realmente
tu sair dali, que tu foi virando essa chave. Mas qual que foi teu maior desafio, assim, a tua maior dor, assim, de decisão, teu ponto de decisão, assim, tipo, que te colocou na tua zona de desconforto e te fez, assim, tu viu depois que se não fosse aquilo, tu não tinha chegado onde chegou hoje. Em relação à questão da percepção de valor, né? Então, para vocês terem uma ideia de como eu não conseguia perceber isso, quando eu fui cuidar do salão desse meu tio, ele cobrava R$ 9 o corte. Eu baixei para R$ 7. Ele tinha uma clientela já de alguns anos, uma clientela que, dentro daquela realidade, não. Ele era o preço maior que tinha lá no bairro dele, mas eu tinha medo e eu baixei para R$ 7. Quando eu fui cortar no Adair, ele cobrava 12, eu pedi para cortar por 10. E aí, quando fui então trabalhar no Márcio Vargas, tinha uma pessoa lá que trabalhou comigo, que inclusive depois que eu fui conversando um pouco mais, porque fazia um tempinho, ela tinha sido auxiliar da minha professora, ela começou a falar para mim sobre o potencial que eu tinha. Ó, você tem um grande potencial, presta atenção no que tu está entregando, né? Você sabe conversar bem com o cliente, sabe atender bem o seu cliente, o teu serviço é uma entrega muito boa. E eu fui tendo contato com outros profissionais que eu cortava o cabelo deles também, né? E eles comentavam, olha, poxa, a tua entrega, a maneira como tu corta é diferente, né? O cabelo masculino e tal. Isso foi me fazendo perceber, né? O posicionamento de valor. Então, foi onde eu comecei a cortar a minha percepção, né? Foi onde eu comecei a cortar cabelo, clientes do Tião, clientes do Paulo na época, clientes do próprio Márcio, onde eu estava trabalhando já nessa época, né? No Márcio Vargas. Então, eu ia atender no lugar dele, às vezes ele precisava viajar, eu ficava um pouco atendendo no outro salão dele, ele tinha 2 unidades na época. E aí, quando eu voltava para a unidade ali próximo do Mir, os clientes dele vinham comigo. Então, eu comecei a perceber, poxa, as pessoas estão me procurando, então realmente tem algo diferente, né, naquilo que eu estou fazendo, né? Eu não conseguia perceber inicialmente, e aí foi onde eu comecei a perceber que para mim continuar entregando qualidade, eu precisava agregar um valor, né? Porque senão eu ia ser exprimido pelo volume, né? Ia ter muita gente para atender, cansado, a gente trabalha com criatividade também, Sim, né? A sim. gente tem um padrão técnico ali, mas existe criatividade. Então, eu comecei a olhar para esse lugar, para pessoas que queriam esse atendimento diferente, né? Um atendimento com mais atenção, não só encurtar cabelo, né? Para voltar daqui 30 dias, Não, 60 dias. não é uma linha de produção apenas, né? Exatamente. E essa tua percepção, ela veio muito para um reconhecimento externo. Exato. Foi mais as pessoas falando para ti, olha, teu corte é bom, teu trabalho é legal, o teu resultado é muito superior. Uhum. E aí foi, pelo que eu vejo, assim, que foi virando essa chave de tu realmente é verdade. Eu tenho que parar para reconhecer isso e o meu valor, o preço que eu estou cobrando, ele tem que acompanhar isso. Exato. Foi uma evolução. Foi uma E eu evolução muito comecei a bacana. atender clientes, né? Onde eles começaram a me ensinar na cadeira. Eu sempre perguntava, né? Com quem eles cortavam. E, por exemplo, tem um cliente que é o Irã Grey, né? Virou um grande amigo aí. Então, ele era um gerente dos gerentes, né? De um banco. E ele é um cara muito polido, assim. Ele começou a me dar várias dicas, vários Uau. feedbacks, assim, quanto a atendimento, né? Porque ele atendia um público mais elevado. E conversando, eu começava a perguntar por que que o cliente trocou de barbeiro, para mim entender por que que ele veio para minha cadeira. Foi só porque ele ouviu um nome? O que que lá não tinha que ele veio procurar? E fui percebendo nessas conversas com o cliente na cadeira, com esse público que a gente atende hoje, que eu gostaria de atender mais na época, né? Estava iniciando, e fui aprendendo com eles, como eles gostavam de ser atendidos. Isso é muito interessante, né, Natan? Porque essa época de mudança do Oséias, a gente não tinha peso das mentorias, esse pessoal hoje da barbearia conceituado. A gente não tinha essa turma presente, não tinha. O YouTube estava começando ali pouquinhas coisas, Não né? tinha um seu Não Elias cobrando tinha, não, 10 mil não reais um tinha, não corte. tinha. Um cara que viesse falar de barbearia, dizer, olha, tu Não tem que ter tinha um YouTube, posicionamento. Quando começou mesmo não tinha nada, não né, de tinha. YouTube. O Windows ali ainda era o 95, de certo, né? E assim como que foi os próprios clientes na cadeira, os próprios clientes foram os meus professores. Exatamente. E às vezes a gente tem às vezes um receio, né? Ah, não vou falar para o cliente, porque senão ele vai se sentir mal com isso. Não, senão ele não vem mais. Se eu falar para o meu cliente que eu estou pensando em fazer isso, daí ele vai pegar o que eu estou falando, ele vai montar a barbearia dele.
Ele vai pegar um cara aqui dentro meu que, olha só, o Oséias é prova de que o próprio cliente dele, nessas conversas e como é importante esse bate-papo, esse relacionamento com o cliente, porque ajudou no teu crescimento. Exatamente. Ajudou no teu crescimento. Tu pode esforçar Até hoje. Até hoje. Esse é o benefício da nossa profissão, né? Porque a gente está o tempo inteiro aprendendo. Acredito eu que vocês a mesma coisa, mas os clientes sempre estão vindo, sempre estão conversando, e da mesma forma que a gente consegue ajudar os clientes de alguma forma, né? Mas os clientes também ajudam a gente demais, assim, com relação a essa questão de experiência, de dar uma dica, de fazer essa questão do network. Então, eu acho sensacional a profissão da barbearia justamente por isso. Porque, cara, tu aprende demais, sabe? E é um momento que, pô, às vezes tem um cara, um CEO lá, um bilionário sentado na tua cadeira, que tu tem 40 minutos, uma hora para poder bater um papo com ele. Cara, qual é a oportunidade que tu terá de novo? Quanto tu teria pagar para estar uma hora com esse cara? Então eu vejo muito valor nisso, sabe? De poder. E outra, né? Tu tem eu sempre falo, tu gera uma conexão tão grande porque tu tem contato físico, tu tem que passar literalmente a mão do cara, tem que passar, né, um balme na barba e tudo mais. Então tu gera uma conexão muito grande e o cara se torna um cara próximo de ti. Então acho que isso é muito interessante frisar, né, para todo mundo que tá na área da barbearia principalmente, de entender o valor que é o seu cliente naquele momento. Perfeito. E acho que agora é o nosso amigo Carlos para você contar um pouquinho aí da sua história. Então, eu comecei na profissão por assistência do Oséias, né? A gente, na segunda-feira, sempre fazia as correrias com o Oséias, alguma coisa ou outra. Acompanhei o processo dele do Lele Gisele, onde ele estava montando um espaço masculino dentro de um salão. E então, na segunda-feira, eu trabalhava em shopping. Em shopping? Trabalhei em shopping, Era vendas o quê? vendas. Trabalhei na Uau. Centauro. Na Centauro, sim, sim. E daí eu conversava muito com o Oséias. E eu demorei. Eu já namorava, já era noivo da irmã dele. E eu demorei para cortar o cabelo com ele. Porque eu não falei, eu não vou cortar cabelo com o cara, né, cara? Eu tinha o meu barbeiro lá em Piraverada. Não, não. Não quis dar moral, né? Não quis Não, dar ele é moral. cabeleireiro, eu corto com o barbeiro. Na minha cabeça era isso. Aí ela falou, não, corta com o meu irmão que o teu cabelo vai ficar legal, tu vai ver. Falei, vou dar uma oportunidade, rapaz. Mentira, é que eu não consegui cortar lá. Daí o Zé cortou meu cabelo e de lá corta até hoje. E nessas conversas ele falava, cara, barbearia vai vir com tudo. E eu não via, eu falei, meu, barbearia, cara, é um salão, tanto salão que tem, barbearia é coisa pra velho já. E ele, meu, barbearia vai vir com tudo, que não sei o que, nessas conversas, nossa. E eu saí da Centauro após o casamento ali, né, casei, e trabalhar em shopping não é fácil. É desgastante. É desgastante, então a gente escolhi sair do shopping, procurar um trabalho próximo de casa e para ter mais tempo com a minha esposa, né? Mais tempo com a família. E nessa fui trabalhar na Nilson Eletromóveis. Trabalhei na Nilson Eletromóveis e daí não estava muito satisfeito ali, né? Com não só o salário, né? Mas com a correria do dia a dia ali, não estava satisfeito. E onde o José falou, cara, faz um curso, faz um curso. Aí eu, pô, não via isso, né? E um dia eu recebi uma oração e e esse irmão falou para mim, falou, olha, Deus está abrindo uma porta para você. Está abrindo duas portas para você, mais uma ele te aguarda ali. Ele tem um projeto na tua vida. Aí eu e nesse tempo aí, eu tinha recebido uma proposta de passar por móveis planejados. Então, eu comecei a almejar aquilo ali. E nisso o Zé fez a proposta. Faz um curso, cara, vem trabalhar comigo. Ele tinha já aberto a ministro daí, né? Em que ano é isso? Em que ano é isso? Eu sou horrível com data. Eu sou horrível com data. É 2000 alguma coisa. 2000 alguma coisinha. E foi quando eu falei, vou fazer esse curso, né? Se não der certo aqui como projetista, eu vou tentar. Aí eu falei com o meu gerente, né? Porque eu tinha que sair na segunda-feira, mais cedo, para fazer o curso. E só tinha um lugar que dava curso de barbeiro. Foi o primeiro, em Joinville, que foi o Mários Cabeleireiro. Nossa. E daí foi onde foi o Zé, não, vai, procura o Mários ali. E eu falei, meu, será? E eu não tinha dinheiro para começar a fazer o curso. E daí o investimento era alto, era ferramentas e tal. Daí eu falei com o meu sogro, né? Ele, eu vou te arrumar o cheque. Eu tenho um cheque aqui, e Assinou um daí cheque assinou, não ali. pode ir lá e vai começar esse curso aí. Eu falei, posso, tá fluindo assim, né? Então vamos ver o que dá. Daí o Oséias, Tá, o teu sogro. meu sogro,
Pai do Zé. Pai dele. Pai do Zé. Olha só. Armação. Tá vendo? Ó, a gente vai pegando as coisas. Estratégia. Ó, Daí, tá vendo? Aí eu conversei com minha esposa, ela falou, mano, eu te apoio. Eu falei, opa, tenho apoio da minha esposa, tenho apoio financeiro do meu sogro. Ele falou, pô, tem E o apoio cunhado do te meu chamando cunhado me também? chamando, daí eu falei, Rapaz, tu tá vendo o Aí eu negócio fui. fechando ali, ó? E conversei com o meu ecossistema. gerente, É? e o gerente falou, cara, meu sonho é ser barbeiro, cara. Já que eu não posso, vai tu no meu lugar. Aí eu, pô, então, O gerente falou isso meu comigo. gerente, o Wilson. Ô, manda um abraço pro Wilson Aí, aqui. Wilson, ó, te agradeço, hein? Ele foi o cara que Olha Grande isso. incentivador. vai, cara. Então, agora contar um segredo, na Nilson, no estoque eu cortava o cabelo do Wilson, fazia a barba do esposo Tem que da, treinar, né? da Tem que treinar, né? crediarista, então eles deixavam eu treinar ainda, cara. Olha Você é só. mais fraco, vai lá, vamos cortar meu cabelo, vamos fazer minha barba. Então eles foram me incentivando. E, e assim, o curso era em escolas, então cada segunda-feira era numa escola diferente. Então eu rodei Joinville cortando cabelo. E no primeiro dia de curso ali, eu fui raspar um cabelo. Daí as máquinas ainda eram com fio. Daí o Oséias que emprestou as ferramentas para mim. Então eu cheguei com as melhores ferramentas no curso. E Olha. daí fui raspar um cabelo aqui, né? Tremia tudo. Aí eu falei, cara, que parada massa, cara. Que gosto. Daí foi. Aí o Oséias me fez uma proposta. Porque o meu salário, eu ganhava R$ 1.200 de salário, né? Aí eu tinha as comissões, mas meu salário era 1.200. Aí ele perguntou, Carlos, se eu te pagar o teu salário que tu ganha, 1.200, tu vem trabalhar comigo? Daí eu, cara, daí eu conversei com minha esposa lá. Vai, vamos arriscar. Daí eu fui trabalhar com ele. Então, tu imagina, eu troquei o horário comercial para Sim. trabalhar das 9 às 9, né? A gente trabalhava das 9 às 9. Mas daí eu não pensei no dinheiro, daí. Eu fui para aprender. Daí eu era o faz tudo. Eu agendava, cuidava da agenda, eu lavava o cabelo dos clientes, era um auxiliar do Oséias e também um secretário ali. Então, aí fui aprendendo. Aí, entre um corte e outro, ele ia me explicando. Então, eu aprendi na prática com ele mostrando. E em um tempo ou outro ele falava, traz um amigo teu pra gente ir cortando. Então, eu levava 1h30 para cortar o cabelo no começo. Porque eu fiz o curso, mas o aperfeiçoamento foi o Oséias que foi me ensinando. E na agenda lotada. Então, um corte e outro ele ia lá, olhava, não, faz assim. Não, faz assim. Então foi assim, foi surgindo. Daí, mas eu tive muito medo no começo. Então, como na parte de posicionamento, eu olhava o Oséias e quando eu entrei, o Oséias cobrava 50 ou 55 já. Então era um valor muito alto. Meu Deus, cara. Esse valor aí eu acho que eu nunca vou conseguir cobrar. Então eu olhava ele, era ele e o Márcio, quando eu entrei na ministra. Isso uns 10 anos atrás. 9 vai fazer que nós estamos na Bart House. Então Faz tem aí uns 12 anos. 12 12 anos anos. atrás. Hoje o padrão já das barbearias, né? Se for olhar em nível bairro, já é a média de R$ 40, Isso. R$ 50. Vocês cobravam 12 anos atrás 50. É muita coisa. É muito. É muita Daí coisa. ele falou, quantos que você tá seguro de cobrar? Eu queria falar 10, 15. Daí ele falou, mas lembra que nós estamos numa localização boa, tal. Foi me explicando. Aí eu fui entendendo o conceito, né? Eu não tinha esse conceito ainda que ele já tinha. Não Bom, tinha essa visão. nessa época o Zé já tava com a chave virada sobre Sim, posicionamento. não, tudo. A forma que ele se vestia, tudo, como ele conversava com o cliente, então tudo isso eu comecei a filtrar. E aí eu falei, eu acho que R$ 20. Dele, não, então vamos para 25, começa com 25. Aí nisso eu entrei junto com o Jonathan, né? E nós começamos junto. E o Jonathan veio acho que fermentaria, né? Eu vim de vendas. O Jonathan, eu olhava, cara, esse cara é bom, eu não tô no nível desse cara. Mas nós aprendemos junto, cara. Mas eu me colocava sempre para baixo, assim. E quando chegava um cliente, meu Deus, cara, esse cliente aí eu não sei nem como falar com ele. E eu trabalhei com vendas. Mas aí era um cliente muito, para mim, eu colocava o financeiro do cliente na frente. Aí eu Tremia as pernas. travava assim. Aí o Zé disse, não, cara, se eles vieram aqui é porque eles precisam do teu serviço. Sim. Aí eu comecei a entender sobre isso. Aí, então, pô, eu tinha o Osés me dando toque sempre ali, né? Não, faz isso, faz aquilo. Não, não faz isso, se posiciona assim. Aí foi onde eu
passei 25, 35, 45, aí teve quando ampliou a barbearia, daí eu fiquei responsável para cuidar dos noivos, daí, que ninguém queria cuidar de noivo, daí aí eu Fazer o conseguia dia do já, noivo. mas daí a gente começou a classificar os barbeiros ali, né? Sênior, master ali. Aí, então, quando a gente teve esse aumento, foi aumentando os barbeiros ali, a gente passou de 4, né? Era o Zéias, o Márcio, eu e o Jonathan. Aí daí começou ó, Rodrigo, começou os primos a entrarem na profissão também. E daí, quando a gente teve esse aumento, nós começamos como os barbeiros master ali, né? Então foi. Aí eu entendi o valor, Só, sobre o valor. só para o pessoal entender. Vocês têm essa classificação ainda hoje na barbearia? Master, Senior, tem ainda ou não tem? Uhum. Pode explicar quais são todos os níveis? Hoje nós temos o Master, né? A gente, Master 1 e Master 2, né? Que o Zé cobra 199 no corte, eu cobro 149 no corte. Ok. Daí a equipe, 93 no corte. Ok. Daí é o Master e Sênior, né? Essa Master e Sênior. Isso, classificação, cada dessa classificação representa isso, o valor final ali exatamente. do Mas antes, serviço. lá na outra, era Master 1, Master 2, Tá. aí tinha o Trainee, tinha o Sênior, Trainee. Então, o Trainee, onde o Raoni era, por isso que a gente Na era época da ministra ali, né? isso, aham. Daí eu, Oséias, nós quatro, né? Eu, Oséias, Márcio e o Jonathan, nós tinha a função de ir lá e avaliar o corte do barbeiro ali, né? Dar os toques ali. Ah, faz isso, faz aquilo. Não deveria ter feito isso. Daí, então essa visão, eu falo, é a visão do Oséias, que ele ensinou hoje um padrão para nós que a gente segue até hoje. Então, na nossa barbearia, nós seguimos o padrão que o Oséias, 27 anos de profissão, ele foi vendo. Então, por isso que eu brinco, ele tem a visão do futuro ali, né? Uhum. E então eu tô ali para dar a segurada ali. Mas é ele, tô na parte de estratégia, tudo ali é com o Oséias, porque ele tem uma visão diferenciada nisso. Ótimo, ótimo. Ele não quer gastar todo o dinheiro. É. Exatamente. Tá, mas o Carlos, ainda corta cabelo ainda hoje? Sim, sim, Ainda eu corta? corto Ainda cabelo. corta cabelo e cuida dessa parte de gestão ainda Não, financeira? mas hoje a gente tem todo um. Hoje eu tenho minha esposa que trabalha Ok. conosco, né? Ela ajuda, ela é a secretária na parte da manhã, mas ela cuida do financeiro também. Eu sou o financeiro, né? Só para puxar a orelha. É, Ah, mas a gente hoje tem um BPO por trás, né? Então a gente tem a minha esposa e tem um BPO. legal. Então, assim, então deixa eu e o Oséias mais livre para Tá ainda, bom. porque ainda estamos no operacional. Então, mas isso vem uma virada de chave bem depois. Mas hoje tem acho que 2 anos que a gente tem um BPO, Legal. então tem 22, tem 3 anos, vai fazer 3 anos que a Thalita está conosco e tem 2 anos que a gente está com o BPO. E então daí foi a nossa mudança, né? 22 para cá. E o BPO e junto com uma mentoria financeira. Isso. Olha, BPO, toda isso, semana, toda terça de manhã, a gente tem reunião, uma semana com uma estratégia, né, comercial e comercial financeiro. e financeira, Então Muito bom. toda terça a gente tem. para que a gente consiga continuar no operacional, né? Consiga, né? Já que a intenção da gente ainda atender os nossos clientes, né? A gente tem toda essa estrutura que funciona, nós vamos validando aquilo que eles vão apresentando para nós nas reuniões. Mas até chegar nisso, tivemos muita dor de cabeça. É. Ó, só para o pessoal entender o BPO financeiro, né? O que é o BPO financeiro? O BPO financeiro é a terceirização dessa área financeira da barbearia. Então, você tem um especialista ali em finanças, em gestão financeira, e ele processa contas a pagar, contas a receber, ele confere os bancos, ele agenda pagamento, deve depender da empresa, do nível de plano que foi oferecido ali. Mas só para você entender o que é um BPO financeiro. Agora, antes da gente entrar um pouquinho mais profundo nesses desafios que vocês acabaram de falar, me surge uma dúvida. Porque assim, trabalhar em família, tem família que se dá muito bem, não é mesmo? Tem, olha, pai com filho que se dá muito bem, irmão com irmão que se dá muito bem. Tem negócio aí no mercado aí que explodiram se dando muito bem. Até o Elias tem um cunhado dele. O Elias trabalha com o cunhado dele lá também na Alguns parte sobrinhos financeira. trabalham com ele também. Isso também. Mas eu quero entender de vocês. Como que é a relação de trabalhar com família?
Já deu algum perrengue? Porque além que tem dois detalhes, além de trabalharem juntos como familiares ali, que tem ali, ele falou até com a questão da esposa e tudo mais, então também são sócios. Então tem dois pontos, porque a sociedade já é uma coisa Sim, é que nem, verdade. nem verdade. sempre dá muito certo, né? Isso. E além de ser parentes. Então são dois desafios aí, na minha opinião. E aí, o que vocês Como têm que a lida dizer? com esses perrengues? Fácil não foi, mas a gente sempre teve uma boa relação. Então, a gente tudo deu respeito, né? Então, eu sempre respeitei e tenho uma admiração muito grande pelos Zés. Então, eu sou teimoso. Então, assim, ele teve muita paciência comigo. Então, tipo, porque ele estava numa frequência muito alta de onde eu estava. Então, nesse tempo aí, ele teve muita paciência. Ele desceu a frequência dele para que eu pudesse alcançar ele. Então, tudo isso eu conseguia enxergar, mas muitas vezes eu não conseguia demonstrar. Mas a gente nunca chegou de brigar, de bater boca, assim, não. A gente teve respeito. Então, quando a gente via que ia se exaltar alguma coisa, a gente saía. Aí depois ia lá e voltava a conversar. Então, sempre teve o respeito acima de tudo. Muito bom, muito bom. E qual que é a mensagem que tu dá, Carlos, para quem está querendo, às vezes, o barbeiro com a esposa, querer montar a barbearia que está começando agora, ou aquele dono de barbearia que o negócio já deu muito certo e ele quer trazer alguém até mesmo da família para mostrar, olha, aqui é uma oportunidade muito boa, que nem o Osés mostrou para ti, e te conseguiu te convencer a respeito disso, e tu provou que sim, é uma oportunidade muito boa. Qual que é o teu conselho para quem está começando ali com esses laços familiares que estão indo por trás? E que está precisando, ou até mesmo que está tendo esse convite para trabalhar junto numa barbearia? O principal é ter respeito. É o respeito e, eu friso de novo, a admiração que eu já tinha por isso, pelo Oséias, né? Pela pessoa do Oséias. Então, acho que eu sempre busquei o respeito e o diálogo. Então, tá na dúvida, conversa, tá com dificuldade, conversa, tá bem, conversa, e é isso, mas tem que ter muita confiança. A gente brinca, né? É que é um casamento. Nós estamos casados. Então, tem que. Não pode haver traições. É, e é bem interessante nisso, né? Eu ouço muitas pessoas falar, né? A meia só pro pé, aquela coisa toda antiga, né? E os desafios, né? É, a gente caminha muito pelos valores da Bíblia, né? A gente gosta muito. E tem um versículo da Bíblia que fala sobre a gente não se meter em julgo desigual. Esse julgo desigual, ele pode ser aplicado de várias maneiras. Então, se você vai, independente de ser um familiar, uma pessoa que não é um parente, não é um familiar, primeiro tem que conhecer essa pessoa, tem que saber quais são os valores, como ela pensa, até que ponto ela está disposta a parar quando necessário, né? E algumas pseudo-oportunidades que vão aparecendo nem sempre são oportunidades honestas, né? Então, se os dois não estão alinhados nisso, independente, como falei, né, de ser familiar ou não, e eu sempre falava, né, eu tive vários primos, né, que vieram trabalhar comigo, como o Carlos mencionou aqui, aqueles amigos também que chegavam, né, e viam, foram vendo o sucesso, poxa, como que eu faço tal. Eu sempre comentava assim, é o seguinte, eu espero muito mais de você como um parente ou como um amigo, no sentido de honestidade, né, sobre aquilo que foi concordado, porque eu não posso esperar de um estranho, né? Ah, não, com parente não dá, com amigo não dá. Pô, dá com quem então? Com quem eu não conheço? Não, tem que ser com quem eu conheço. E conhecer não é de uma conversa em qualquer lugar, né? É de realmente saber sobre os valores, né? Hoje a gente trabalha, por exemplo, na barbearia ali, a gente sempre fala para o nosso contador, a gente aceita tudo que não for ilegal, né? Não traga nenhuma ideia que não for legal, porque a gente declara absolutamente tudo. Então, se você, por exemplo, vai trabalhar com um sócio, onde ele acha que determinada oportunidade de desviar um dinheirinho aqui não tem problema, porque no Brasil não dá, veja, é uma outra forma de pensamento. E eu não estou dizendo que está errado ou certo aqui. Mas se eu não concordo, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Né? Perfeito. Isso vale também para todas as áreas da vida. Então é algo que a gente vem trazendo e aí, quem sabe, a gente fale no decorrer da conversa um pouco sobre essa questão do que nos dá base para caminhar dessa forma, com esse pensamento, né, de acordo e propósito. Vamos falar agora, então. Vamos aproveitar. Qual que é a base? Bom, então a nossa base ela é Deus, né? Eu ouvi algumas pessoas falando e o pessoal trazia essa ideia de
de Deus, né? Pô, como assim Deus no negócio, né? E eu fui criado dentro de um ambiente de fé e demorei para entender isso realmente na prática, porque muitas coisas parece que não são possíveis, né? Parece que é sensacional, é fantasioso, mas como que eu aplico, como que eu vivo isso? Né? E desde quando eu aprendi a conversar com Deus, como estou conversando com vocês aqui agora, e comecei a perceber como Ele me responde, né? Isso se tornou o meu chão, a minha base para colocar a minha vida, que nem sempre eu caminhei por essa base, né? Então, houve um período da minha vida onde eu me afastei de tudo isso e foi cansativo, né? Tomei decisões erradas e cheguei em lugares difíceis, né? Até que então eu pensei, poxa, eu preciso dar uma oportunidade para mim mesmo sobre aquilo que eu sempre ouvi a respeito de um Deus que ele nos atende em todas as áreas da nossa vida. E hoje na Bart House é assim, né? A gente conversou, né? O Carlos também tem a mesma base de fé, então a gente sempre conversa sobre isso, sobre esses valores, né? Sobre que tipo de conversa que se tem dentro da barbearia, que tipo de vocabulário que se tem dentro da barbearia. E assim como filhos, né? O filho ele sempre vai repetindo aquilo que o pai faz, né? Não é aquilo que o pai fala, é o que o pai faz. A equipe não é diferente. Se a equipe ela começa a ver um comportamento do dono, ela vai começar a ter um comportamento parecido, né? Então, todos têm a sua liberdade dentro do nosso espaço onde a gente aplica os valores que a gente acredita, né? Então, a gente várias vezes orou, né, nos bastidores, porta fechada, pedindo que Deus ele trouxesse a bênção dele sobre o lugar, sobre a barbearia, e que as pessoas que chegassem lá, isso não é invenção, pessoal, isso não estou aqui, eu não preciso, né, fazer isso. Porque, às vezes, como eu falei, às vezes a gente ouve e fica naquela, assim, pô, o cara está misturando religião com negócio. Eu não consigo separar, na verdade. Uma vez que eu escolhi Deus na minha vida e demorou, como eu falei, demorou para me entender, porque eu sempre via como religião. Hoje eu consigo vivenciar Deus em todas as áreas da minha vida. Não tem uma área, essa aqui, não, agora eu vou para a igreja, então eu sou. Não, cara, é o tempo todo, né? Na família, no trabalho. Não é que eu não erro, é o contrário disso. Os meus valores, eles me dizem o que quando eu erro? É ir lá, recentemente eu fui, procurei o Carlos e pedi perdão para ele, né? Eu saí nervoso, tal, sobre uma situação, dei uma volta, dei um soco no volante e voltei e falei, não, eu vou lá pedir perdão pro Carlos. Não importa quem está certo e quem está errado. O que eu preciso fazer é corrigir a rota, porque a gente tem aqui um relacionamento primeiro de irmãos, né? Nós somos família e nós somos sócios, né? Então tem muito valor nisso tudo que a gente vive e não é por uma situação que a gente vai desmanchar tudo isso, né? Então a gente tem aplicado isso e nessas orações, então, que a gente fez algumas vezes na barbearia, a gente sempre orava pedindo que as pessoas que lá chegassem, elas sentissem algo diferente lá, que além do corte do cabelo, né, além do atendimento, além do ambiente que a gente colocou lá, a gente colocou um aquário, botou uma cadeira legal, né, dentro do nosso ponto de vista de bom gosto, a gente criou aquele ambiente para receber os nossos clientes. E o que foi surpresa para nós? É, que vários clientes começaram a chegar na barbearia, até comentei numa outra entrevista que tive esses dias, dos clientes chegarem sentado lá, ninguém perguntar nada, e o cliente chegar e livremente falar assim: olha, eu gosto muito de vir aqui. O atendimento de vocês é ótimo, o corte de cabelo de vocês é melhor do que os outros. Quem senta lá fala isso, quem senta lá com o Natan fala isso para ele também, né? Que é a fala do cliente, né? Vocês são demais, ninguém acertou meu cabelo, né? Mas tem algo que eu sinto aqui que é diferente. Eu sinto paz quando eu entro aqui dentro. Eu saio daqui diferente do que eu entrei. A gente só se olha e ri. Porque, para falar a verdade, a gente fez essa oração espontânea, né? E, na verdade, é gerada por Deus em nós. A gente não sabia que a gente ia ouvir esses depoimentos dos clientes. E a gente ouve isso na nossa cadeira e os outros barbeiros também comentando sobre isso. Então, hoje, a nossa base, ela é um relacionamento com Deus, né? Nós encontramos, né, dentro da nossa fé, um relacionamento com Deus a partir de conversar com Ele, de conhecê-lo através da Bíblia. É um negócio com um propósito. Isso. E isso faz toda a diferença. Tem a questão do dinheiro, com certeza. A gente precisa disso. O dinheiro é um meio, não é mesmo? Para a gente
pagar as com nossas contas, adquirir aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência, mas tem algo por trás, muito grande no que tu me traz aqui, e o que eu costumo dizer, que tudo que a gente faz tem que ser para a glória de Deus. Não existe isso aqui é santo, isso aqui é o profano. Ah, ontem foi domingo, beleza. Ontem eu me visto meu terno, minha gravata, e boto a Bíblia e glória a Deus. Na segunda-feira eu chego já, vou chamando palavrão, vou chutando, vou xingando, vou falando, caramba, porque hoje é segunda-feira, não gosto disso aqui, essa barbearia aqui, não sei o quê, começo a falar de um, de outro, não tem. Todas as áreas, você colocou muito bem, às vezes, todas as áreas da nossa vida, elas precisam ser para a glória de Deus. Elas precisam definitivamente. E isso não exclui a nossa profissão, os nossos negócios. Isso não exclui. A gente precisa fazer aquilo com propósito. A gente precisa estar lá. E o que tu traz é fantástico. Tu entendeu isso, né, de uma forma como vocês hoje têm trabalhado. E vocês entendem. Existe um negócio, existe ali aquela questão que a gente precisa pagar as contas. Porque se não entrar cliente, não vai girar, não vai pagar, vai até mesmo virar motivo de vergonha, até mesmo para o evangelho. Ó, tá vendo aqui dona barbearia? Não paga aluguel, não paga o fornecedor. Ah, tá vendo? Ó, tá, que coisa, bonitinho ele no domingo, mas na segunda-feira tá tudo devendo para todo mundo. Olha só como que é importante. Então, assim, é um negócio com propósito. E isso aqui é o que deve nortear todos os empresários que professam a fé cristã, que se dizem, eu sou cristão. Então, você tem que pensar, olhar para os pilares da base da fé cristã e olhar para aquele teu negócio e como que isso aqui vai glorificar Deus. Como que isso aqui propaga o reino? Como que isso aqui abençoa mais pessoas? É fantástico. E a gente precisa estar fundamentado, né, na palavra, porque o barbeiro está ali e muitas das vezes ele precisa dar muitos conselhos. Eu acho que se a pessoa não tá debaixo ali da palavra, cara, eu acredito muito que tu vai, sei lá, acabar prejudicando aquele cliente que às vezes pede ou precisa de um conselho, porque uma coisa é fato, né, Zé? A gente entende que somos psicólogos muitas das vezes dentro da barbearia, né? Então a gente tem o trabalho de cortar cabelo e barba, obviamente, mas acho que vai muito além disso. Além, vai. Nessa questão do que o Zé já tinha falado sobre experiência, sobre percepção de valor, tem tudo isso. Mas tem um ponto principal também, que é essa questão de a gente poder estar ajudando, auxiliando, assim como a gente também é ajudado com uma palavra incentivadora, ou que seja uma palavra de Deus ali também naquele momento. Então, acho que não tem como não misturar, né? Que nem o Zé falou, é impossível não misturar. Na minha opinião, eu concordo plenamente. Acho que todo negócio tem que ter Deus, eu acho que precisa ter Deus, é a base, é o fundamento, e tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Então, acho que é isso, cara. Acho que é a base mesmo, né? É interessante dentro disso que a gente está falando, porque muitas pessoas vão estar ouvindo isso, né? E como assim, Deus? Como assim? Mas tá aí o dinheiro, né? Como que vai fazer para pagar as contas e para lucrar e tudo mais, né? Mas a visão aqui é que, na verdade, tudo foi criado por Deus, né? A Sim. Bíblia diz que Deus, os homens e a terra e tudo que há na terra são do Senhor. E Ele nos criou para que a gente usufrua mesmo. Ele primeiro criou a terra, fez tudo bonitinho e depois criou o homem, no final, né? Ele não deu uma pá e um carrinho de mão e falou, vamos criar comigo. Ele fez tudo e depois falou, agora domina, desfruta, faz acontecer, né? Então, quando eu estou conectado ao Criador nesse relacionamento, eu digo que eu sou reconfigurado. Eu tenho a opção de fazer sozinho? Eu tenho a opção de fazer sozinho. Posso? Tenta, vai lá. Né? Tem um outro texto que eu acho bem interessante, que a Bíblia diz que Deus ele enriquece e não acrescenta dores. Então, nesse tempo todo, atendendo tantas pessoas, né, a gente vai vendo várias histórias, inclusive inclui a minha, sobre quando eu tentei sozinho. Eu consegui. Eu cheguei num determinado momento na questão profissional, onde eu fiquei aproximadamente 10 anos. Eu falei, Deus, ó, eu não quero mais nada desse negócio aí de igreja e relacionamento contigo, eu vou cuidar da minha vida. E fui e fiz. Só que quando eu achei que eu tinha conseguido, eu não tinha energia, eu não tinha força, eu não tinha prazer naquilo que eu tinha conquistado, porque eu deixei muita coisa para trás, né? Foi muito cansativo. Eu usei muito da força do meu braço para fazer aquilo acontecer. Mas eu posso contar com a ajuda de Deus. Conectado com Ele, todas essas mesmas coisas, elas vão chegar. Isso é prosperidade. É quando você chega inteiro no final. Prosperidade não é uma conta cheia de dinheiro, mas é tu chegar no final com a tua família, com os teus filhos, com o tempo que eles necessitam, né? Como filho, porque filho não precisa de dinheiro, não precisa de coisa, ele precisa do teu tempo, né? Como que eu faço? Hoje se fala muito sobre ser o dono do tempo, né? Sobre eu poder parar para tomar um café com meu filho, eu poder parar. Como que eu faço isso, né? Do jeito correto.
Pode ser que haja um momento da tua carreira que você vai precisar dizer assim, ó, para a esposa, para o filho, olha, eu vou precisar dedicar aqui um mês onde eu vou me esforçar um pouco mais para a gente chegar num momento financeiro melhor para nossa família. Mas isso não pode ser mais do que esse combinado. Isso não pode ter mais valor do que o tempo com a família. Uhum. Porque no fim, né, eu costumo dizer que não é sobre as coisas, não é sobre onde você está, sobre com que carro você está, se está no avião, se está no helicóptero, no barco. A gente tem clientes que têm tudo isso, né? E que a gente conversa. Tem aqueles que conseguiram alcançar tudo isso inteiros e tem aqueles que chegaram nesse lugar sozinho. Quem está com você quando você conquistou tudo isso, né? Quem chegou até lá? Então, quando a gente fala sobre um relacionamento com Deus, o Zé até mencionou como cristãos, né, como evangélicos, mas eu costumo sempre dizer para as pessoas que eu converso, busque você um relacionamento com Deus independente do título, independente do nome da religião ou da denominação. Experimenta conversar com Deus. Insiste nisso. Conversa com Deus no carro, no banheiro, no escritório, na rua. Conversa com Ele e tira a prova real para ver se Ele vai te responder ou não. E aí inicia-se um relacionamento com Ele. E depois desse relacionamento, você vai então ter uma direção sobre com quem você vai se encontrar, se reunir, que é o que a gente chama de igreja. E aí, a partir desse relacionamento com Deus, vai fazer sentido você então fazer parte de uma comunidade. Antes disso, não vai fazer sentido. Amém. Interessante. Até o clima mudou aqui já. Interessante. Muito bem colocado. Olha, daria para fazer umas 3 horas aqui, né? Tranquilo, né? Tranquilamente. Perfeito. Olha, mas foi muito bom. Boas colocações. Olha, Zé, show de bola. Uma visão dá para ver que a Bart House, ela tem propósito, ela é plantada sobre fundamentos. Não é à toa que tem dado certo, né? Glória a Deus. E dado certo. Hoje, vamos falar um pouquinho dos números da barbearia. E o Carlos é o cara dos números. Mas calma lá, a gente não vamos entrar em Vou até virar margem, para ele aqui. não vamos falar sobre margem de lucro, não vamos falar sobre lucro bruto e tal. Não, calma lá, não vamos destrinchar uma DRE aqui agora nesse momento aqui. Hoje, quantos barbeiros tem na equipe? Nós estamos em 6 barbeiros. 6 barbeiros. Aqui, tal da Bart House, 6 barbeiros. E quais são os preços lá de corte, para a gente ter uma noção aqui, para o pessoal até entender. Então, temos o Oséias a 199 o corte, 149 a barba. Comigo 149 o corte, 110 a barba. E com a equipe 93 o corte e 75 a barba. Uau. Aí temos outros procedimentos também, né? Tem a parte de tonalização, sobrancelha, mas aí isso já é um preço já padrão, né? Uhum. Então, mas o diferencial da Bart House é esses preços aí, né? Perfeito, perfeito. A gente entendeu, né? O 199 do Oséias, como que ele conseguiu? Está muito relacionado com essa questão do posicionamento. Posicionamento. Mas dá para entender que a barbearia, como um todo, ela também tem um preço mais agregado no serviço. Isso é fantástico. Como que vocês consideram hoje a fase da barbearia? A fase que vocês estão, o que vocês têm de planejamento para os próximos anos, onde tem um número que vocês querem atingir? Bom, nós estamos entrando, acredito, numa fase muito interessante, muito boa, né? Quando nós iniciamos a Bart House, a gente iniciou ela inteira com o dinheiro do banco, né? Empréstimo. E estava dando certo, nós estávamos conseguindo honrar com os nossos compromissos ali, com bastante dificuldade, né? Porque aí a gente vai aprendendo no decorrer do tempo tudo que tem que pagar, né? Às vezes o cara abre uma barbearia e ele pensa que é só comprar uma tesoura, uma máquina e uma cadeira, e tem gente que pensa que se botar uma mesa de sinuca e um videogame, né? Tá tudo feito, né? E nem sempre necessariamente é o que o cliente quer e precisa, né? Mas aí nós tivemos aí o período da pandemia, né? E aí, nesse período, a gente também procurou respeitar, né, todas as restrições e o lockdown que existiu, com exceção de uma semana, né? Porque foi anunciado na época que ia ser aberta novamente a barbearia e, cara, a gente não tinha grana, né, para pagar tanto os compromissos da barbearia e como nós estávamos ainda mais no operacional nessa época, a gente dependia também. Nós temos nosso salário como barbeiro lá, a gente recebe a nossa comissão como barbeiro. Então a gente acabou abrindo, fizemos uma agenda de uma semana ali e no fim foi mudado o prazo de abertura, então a gente acabou trabalhando essa semana escondido ali.
E isso deu um atraso muito grande, né? Porque a gente teve que renegociar tudo. Ninguém disse que está tudo bem, não precisa pagar. O aluguel, né? A gente pagou um valor menor, mas a diferença tivemos que pagar depois. O banco, não precisa nem falar, né? A gente precisou fazer 2 ou 3 refinanciamentos, né, Carlos? Esse financiamento teve um dos bancos nosso era cooperativa e os bancos, nós trabalhávamos com dois bancos. Um era cooperativa e o outro era banco mesmo, né? Tradicional. Tradicional. O tradicional, ele já colocou os boletos, tudo já postergou por acho que 2, 3 meses. A cooperativa não. A cooperativa, quando a gente tentou, tinha muita raiva de cooperativa. Daí quando a gente tentou, né, eu liguei para a gerente, ela me ligou, na verdade, cobrando, né? Um empréstimo que estava em atraso. Eu falei, não, nós estamos em pandemia, a barbearia está fechada. E ela falou, a gente não é banco. Essas foram as palavras da Uau! gerente. Nós não somos bancos. Uau! Então nós não temos nada disso. Aí foi aonde me deu mais raiva da cooperativa. A gente não vai falar o nome da Não, cooperativa, vou falar o nome da mas cooperativa. ela é meio verdinha na logo dela? Exatamente. Ah, tá, ok. E daí foi onde a gente não a gente teve que fazer outros empréstimos, né? Para conseguir pagar essa cooperativa. Então, um acordo meu e do Oséias era pagar essa cooperativa e fechar nossa conta. Ok. Então, nós conseguimos fazer isso E fechou a e conta. fechamos as contas Hoje não tem mais conta PJ, cooperativa. física e tiramos de toda a família daí, né? Que engraçado, porque eu vou abrir um parênteses aqui, porque eu sempre nas consultorias eu acabo recomendando, olha, você tem uma conta no banco tradicional, porque é ali que mora o dinheiro, o alto volume de dinheiro, mas você também tem uma conta numa cooperativa, porque tem às vezes taxas melhores e você tem mais flexibilidade ali de negociação. E aqui a cooperativa nesse sentido se mostrou Sim, eu entendo que para ela também era uma questão nova, né? Zero, nós estamos passando por uma sim, sim. pandemia, a gente não tinha passado por isso, mas eu brinco, não é a cooperativa, né? Mas sim a pessoa que estava ali, a Ok, gerente, a forma ok. que ela poderia ter conversado mais tranquilo, se expressado melhor. E que daí eu dei uma. Falei, ó, o banco tal tá fazendo isso. Vocês também estão fazendo? Não. A primeira coisa, nós não somos bancos. Somos uma cooperativa e tal, e ela foi bem arrogante. Então, acabei levando pro pessoal e isso, né? Não brinco, mas é uma brincadeira, né? Mas sim com a gerente que nos atendeu ali. Porque quando nós começamos, a cooperativa ela foi muito boa para nós, né? Então, Uhum. nós começamos com o dinheiro de uma cooperativa. O cliente nosso foi o que nos ajudou ali, né? Ele era gerente da cooperativa, então foi muito bom para nós. Então, nosso começo, nós precisamos da cooperativa. Financeiramente foi muito bom. Felizmente, uma gerente acabou com a imagem da cooperativa para nós, E hoje mas nós estamos novamente com outra estamos com outra cooperativa. cooperativa, Outra cooperativa. Exatamente. com o incentivo ali do BPO, não, vamos ter Tá uma certo. cooperativa ali, Você né? recebeu pior. Exatamente. Você Vamos recebeu ser a pior. cooperativa Esse cara é fera. e é isso, mas nós só nos decepcionamos. Não nessa parte, mas fora isso, Agora, E concluindo então a resposta perdão, ali, perdão. né? Então hoje a gente vem aí com 8 anos, né, de Bart House. Conseguimos então praticamente pagar todos os empréstimos, né, com exceção de um que ainda está quase terminando. Nós temos o hábito, né, de todo ano a gente repagina a barbearia de alguma maneira, há alguma transformação na barbearia. Até mesmo os clientes comentam, né? Eu gosto de vir aqui porque sempre tem alguma coisa nova, né? Então, todo ano a gente pensa em algo diferente para mudar a barbearia, o ambiente, colocar algo novo lá para os clientes. E já no ano passado, no ano retrasado, aliás, o Carlos veio conversar comigo sobre abrir uma filial. Vamos abrir uma filial ou não? Né? Eu falei, vamos estudar isso. Foi onde a gente buscou várias mentorias, né? Investimos alto, né, em mentoria para entender de fato o que seria mais interessante, né? Se abrir uma filial ou abrir, fugiu aqui da mente agora, franquia, né? Fomos entender com os grandes nomes de barbearia, com pessoas que franquearam já, como foi a experiência, e a gente veio estudando isso durante esse período, e a gente está, acredito que num processo agora de amadurecimento sobre essa ideia, né, do que nós vamos fazer, onde nós vamos fazer, e o nosso objetivo, então, para o ano que vem é nos programarmos agora
com bastante maturidade, né? E bastante sensatez também, para fazer as coisas com calma, né? A gente não tem aqui a vontade de falar, eu tenho duas, eu tenho três, eu tenho cinco, não. A gente quer fazer as coisas respeitando o todo, né? Respeitando, inclusive, as nossas famílias que esperaram até agora, né? A gente chegar nesse ponto onde a gente fica um pouco mais confortável, né? Então, o nosso objetivo é esse, é de estudar um lugar onde a gente possa continuar atendendo, replicando aquilo que a Bart House faz, né? Multiplicando aquilo que a Bart House faz. Olha, para você que está aí do outro lado, está acompanhando a gente até o final, é porque você quer ouro. Se ficou até agora, é porque a tua barbearia está precisando de crescer mais. Você está querendo buscar aqui formas e entender como que o Oséias e o Carlos têm administrado, como que eles têm conseguido chegar nos resultados que a barbearia tem proporcionado. E eu sei que no início de toda a trajetória há muitas dúvidas. No início de todo negócio, só cortar cabelo não funciona. O Oséias entendeu que se ele ficasse cobrando R$ 3 na garagem do pai dele, ele não ia conseguir estar onde chegou hoje. Então, muitas das vezes, você, dono de barbearia que está aí do outro lado, tem essa dificuldade. Qual que é o próximo passo? O que eu vou fazer? Eu vou por esse caminho ou vou por aquele caminho? Qual é a decisão que eu tenho que tomar que vai trazer resultado realmente para minha barbearia, que eu vou colher os frutos? Bem, calma lá, tem um negócio muito interessante aqui para você. Eu e o Natan, nós desenvolvemos uma metodologia que ele é um programa de aceleração de barbearias. Barbearias que estão já em fase já de trabalho, já estão com atividade. Você que está ali com 1, 2 barbeiros aí na tua equipe e está querendo dar o próximo passo, mas não sabe qual que é o próximo passo. Então, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, desse conteúdo, em algum lugar, você vai ter um formulário, um link, você vai clicar e você vai entender mais sobre esse nosso programa. E lá você vai ver todos os pilares, tudo que realmente a barbearia precisa para prosperar. Para realmente o que você precisa fazer para dar os próximos passos com segurança, para ter retorno e realmente ver o faturamento acontecendo e ter lucro no teu bolso. Com propósito, que é o que a gente está falando aqui. É com propósito. A gente está se encaminhando aqui e vocês, pela experiência de vocês, eu queria assim, ó, vocês dissessem o que vocês analisaram como o maior desafio para quem agora está querendo começar uma barbearia ou era trabalhar sozinho. Qual é o maior desafio e como que ele pode superar esse maior desafio? Qual que é o recado que vocês deixam? Eu acho interessante, né? Apesar de eu ter começado a princípio sozinho na garagem, né? Eu acho muito interessante procurar, quem sabe, trabalhar numa barbearia, né? Eu sempre pergunto quando alguém vem trabalhar conosco, qual é a tua intenção, né? Você pretende abrir uma barbearia? Se o cara falar que sim, nós não vamos deixar de contratar por isso. Mas eu quero saber como eu vou trabalhar com essa pessoa e qual é o meu momento. Eu acredito que um profissional que ele tem a intenção de abrir uma barbearia, ele vai ter uma entrega muito maior, né? Porque ele está ali aprendendo e já é um cara visionário, né? Se ele tem esse desejo, essa vontade, existe algo diferente dentro dele que eu posso aproveitar dentro do período onde ele está comigo. Então, eu diria, procura conselhos, né? Tá aí o José e o Natan oferecendo essa oportunidade para você não começar no escuro, né? Você às vezes pensa que, como eu falei, eu costumo dizer e brincar assim, o cara ele compra uma moto e ele pensa que é só pôr gasolina. Cara, tem que trocar o kit de relação, tem que trocar o óleo, tem que fazer a manutenção. Tem cara que anda com a moto até tá caindo tudo, né? Mas não é assim que funciona. Então, tu abre uma barbearia, cara, alguém vai ter que limpar a barbearia, vai ter que lavar a toalha, né? Tem coisa que tu não vê. O produto de limpeza, eu vou botar uma geladeira com cerveja. Quem vai comprar, né? Então, assim, ó, primeiro, quem sabe, vai trabalhar com alguém, né? Ou busque conhecimento, busque uma mentoria, busque uma consultoria, né? Se prepare mesmo, porque o mercado ele não está mais aberto para amadores, né? Hoje, olha quantas barbearias nós temos. E nesse início, né, tudo que se começava era novidade, porque não tinha
necessariamente uma grande concorrência, porque eu não vejo com maus olhos a concorrência. Eu acredito que a concorrência ela vai me despertar para entregar algo melhor para o meu cliente, né? Então a concorrência ela é benéfica para mim. Então procura ajuda, não faz isso sozinho, não, né? Tem gente que às vezes pega um dinheirinho de uma saída de uma empresa lá e compra coisas erradas, né? Quando coisas erradas eu digo, né? Como falei, os caras ficam tão preocupados com uma mesa de sinuca, né? Teve um barbeiro que trabalhou comigo uma vez que ele não tinha comprado todas as ferramentas ainda. Ele estava fazendo o curso e estava de auxiliar. Então ele não cortava cabelo ainda, estava de auxiliar. E ele chegou para mim e falou assim: "Ó, quero fechar esse meu braço aqui na tatuagem". Falei: "Cara, mas tu não comprou tuas tesouras, tua máquina ainda?" "Cara, mas é legal o estilo do barbeiro assim, com a manga assim fechada". Falei: "Cara, mas eu vou repetir para ti, tu não comprou as ferramentas ainda". Ele estava preocupado, pensando, querendo fazer tatuagem sem ter comprado a ferramenta ainda. Então ele quer fazer tatuagem depois, faz a tatuagem. Mas primeiro olha aquilo que realmente é necessário, aquilo que realmente precisa. Então aprende com quem sabe ensinar, né? E vai descobrir o que de fato o público que você quer atender, ele ele quer receber, né? Dependendo do público que você vai escolher, não tem certo e errado aqui, não tem o mais importante ou menos importante, o, independente do público que você vai escolher, você precisa descobrir o que ele busca na tua barbearia, que tipo de ambiente, de estrutura, de cadeira, né? Às vezes o cara, como eu falei, o cara vai lá e quer investir na geladeira, quer investir na máquina de fliperama, na mesa de sinuca, mas bota uma cadeira capenga, que vem, se vem um cara mais pesado, o cara fica com medo de ficar sentado na cadeira. Né? O cara vai ficar ali meia hora no mínimo deitado para fazer uma barba e não é confortável, o cara fica apertado na cadeira. Então a cadeira é um trono, cara, do teu cliente. É mais importante. É o mais importante. Então, o que que é mais importante? Daqui já começa com uma dica, né? Que tipo de ferramenta eu tenho que comprar? Então, às vezes o cara fica querendo enfeitar demais, mas o que realmente é importante, ele acaba não investindo, né? Então, é o conhecimento, a informação, né? E isso tem de várias maneiras, né? Ou você vai trabalhar para alguém e vai aprender nesse período, e quem sabe no processo tu vai descobrir que fez uma ótima escolha trabalhar para uma empresa estruturada, não é? Porque não é todo mundo que tem o perfil para ser dono. E o cara não é inferior ao dono. De nenhuma maneira. Ah, o cara que trabalha, ele é menos importante. Não é? Nem todo mundo tem o perfil para ser um dono de uma barbearia ou de um negócio. Até fazendo um comentário, né? Eu conheço muito dono de barbearia que ganha menos do que grande parte dos Exatamente. colaboradores que vocês têm, que eu tenho. Então, ser dono não é significado de sucesso, né? Principalmente financeiro. Isso. Então, acho que isso é um ponto bem importante para todos que estão em casa ouvindo isso, cara. Foca em procurar, como o Moisés falou, só complementando, né? Procure uma barbearia de preferência, uma grande rede, né? A gente tem boas barbearias aqui na cidade de Joinville, para você poder aprender, se desenvolver. E aí, se você tiver esse perfil para ser dono, aí sim você procurar abrir um negócio bem estruturado, já bem pensado, já com uma boa cartela de clientes. Eu acho que isso é um ponto assim principal, né? Eu sempre falo que o barbeiro ele tem 3 fases. A primeira fase é o cortador de cabelo. A gente aprende a cortar cabelo no início. E é isso. E tem barbeiro que está 10 anos na profissão e só sabe cortar cabelo. E aí tem um cara que é profissional na área da barbearia, que é o cara que sabe agregar valor, gerar valor, né? Sabe entregar um resultado bacana, que é o que a gente faz hoje atualmente. E aí tem o próximo passo que seria o cara ser dono de barbearia, que não tem nada a ver com o primeiro e com o segundo, que dono de negócio é completamente diferente, é entender de gestão, de números, de pessoas, né? Então, eu sempre falo que tem esses 3 passos, mas nem todo mundo chega no terceiro, né? Então, só para complementar o que tu havia falado aí. Pessoal, muito bom o nosso papo aqui. A gente chegou no quadro que ele é o de frente para o senhor. São perguntas breves, rápidas, e aonde a resposta ou ela é uma palavra ou uma frase. Aquilo que se enquadrar melhor. Ou uma palavra ou uma frase com resposta. Tranquilo? Então vamos lá. Tranquilo? Um erro de gestão que vocês não querem mais repetir. Olha, cara, Cooperativa, gente. cara, nós erramos bastante, né? Agora me foge uma palavra, mas nós erramos bastante para chegar onde estamos, né? Mas é um passo de cada vez, cara. Um passo de cada vez. Um passo a cada vez. Vai errar, vai aprender, um passo a cada vez. E corrigir, né? E corrigir, né? corrigir, não. Importante. Corrigir, Aí tá um ponto corretíssimo. importante. Olha o ciclo PDCA aí. Barbearia tradicional ou barbearia por assinatura? Tradicional. Franquia ou filial?
Filial. Ai. Se tivesse que recomeçar hoje, qual seria o primeiro passo que vocês dariam? Planejar. Planejar muito. Bastante. É. Bastante. Contratar para crescer ou crescer para contratar? Contratar. Contratar para crescer. Olha, boas respostas. Fantástico. Olha, eu vou falar de volta. Ficaria aqui 3 horas. Sem problema nenhum. Ficaria aqui 3 horas. Acho que tem Porque daria assunto, na para verdade. aprofundar, daria para fazer muito mais coisas aqui. E foi demais. Eu gostei demais. Muito bom, cara. Foi muito bom. Acho que são Muito bom. as maiores referências, né? Olha, aí, como eu falei, a gente queria há muito tempo fazer isso. E quando a gente colocou na mesa esse projeto, a gente não poderia esquecer de trazer, não tinha como não trazer vocês para falar, compartilhar com as pessoas a vivência, a experiência de vocês. Gente, isso foi fundamental demais. Foi fantástico, fantástico. Bom. Olha, pessoal, a gente agradece também você que está aí até o final, hein? Então, para aguentar, para escutar, e com certeza você aprendeu também muitas coisas. Então comenta, em algum lugar aqui onde está esse vídeo, esse áudio, qual foi o maior aprendizado que você teve. E não esqueça que em algum lugar também aqui, nesse conteúdo, aqui embaixo na descrição, tem um link para você clicar e entender mais sobre o nosso programa de aceleração para barbearias. Olha, de minha parte, José Venere, um grande abraço para você, uma boa semana e tudo de bom. Natan, recados finais? A gente vai deixar o Instagram de todos eles aqui embaixo também, que eu acho que é importante É importante. para quem quiser acompanhar eles aqui e nós também Perfeito. nas redes sociais. E é isso, cara. Eu acho que foi muito bom, acho que foi um momento, esse é um projeto que nasceu aí para poder agregar, principalmente para a cidade de Joinville. E se vocês quiserem se despedir, um grande abraço também, tamo junto. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de compartilhar. Nós não temos nenhum problema em compartilhar aquilo que nós aprendemos. E eu sou muito agradecido por essa honra. Estamos até abertos para cafés, né, cara? Com Nós certeza. gostamos Com certeza. de tomar café assim e trocar essas ideias. É só pagar o café. É só Já temos pagar o café. café. Então. Eu vou já vou tomar um café. Pague o café. Pessoal, grande abraço. Tudo de bom.